Senhor, querido Pai Celestial, o Senhor que está aí no seu trono, no centro do universo, olha, Pai, para dentro de nós agora, no nosso silêncio interior. Por favor, ó Deus, fale com a gente, se comunique conosco através do Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã do seu santo sábado, nesse lugar que é santo, porque foi separado para Ti, para nós dizermos, é tudo Teu, Senhor. Então venha, Senhor, recebê-lo com a Sua santa presença, Pai, e usa este prédio, esse lugar, como um instrumento nas Suas mãos, para abençoar a humanidade, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Sem dúvida, hoje é um dia histórico para nós. E eu cumprimento mais uma vez aqueles que não podem estar aqui com a gente presencialmente, mas estão em algum lugar, nas suas casas, outros estão em outras cidades, em outros países. Você também, que já esteve com a gente, foi muito importante no processo. Então, por favor, sinta-se parte dessa nossa alegria, dessa nossa celebração. É verdade que nem tudo acontece do jeito que nós imaginaríamos ou gostaríamos. É certo que esse ano trouxe muitas novidades para nós, difíceis, que nós não imaginávamos. Contudo, devemos dar graças, porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. É possível que muito da nossa atenção seja atraída para o tamanho desse prédio. Sim, para os nossos padrões costumeiros é algo grande, mas você que está há mais tempo com a gente sabe que cada metro quadrado tem um objetivo. Cada metro quadrado tem um objetivo nessa obra. Por isso, o tamanho. Sim, é um prédio especial, é um prédio grande, tendo em vista o seu propósito nesse bairro, na cidade de Manaus. Uma vez eu descia a avenida principal aqui, do bairro da Ponta Negra, e eu estava caminhando de casa até o rio. Era uma segunda-feira pela manhã, eu estava caminhando e orando. No meio da caminhada eu comecei a orar e eu comecei a olhar para os condomínios, pensando na nossa igreja, no nosso sonho. Naquela época nós tínhamos comprado um terreno e só tínhamos o sonho e um terreno. E eu me lembro que eu comecei a olhar para algumas casas que dava para ver assim da rua. E eu comecei a orar assim, Senhor, esta missão é para alcançar estas pessoas. O Senhor nos trouxe para cá. Então, querido Deus, dê para essa comunidade da Ponta Negra uma igreja que seja maior do que a casa de qualquer um dos seus moradores. E eu digo, queridos irmãos, olhem hoje para essa construção. Louvado seja Deus. O Senhor respondeu a nossa oração. O Senhor nos deu a oportunidade de realizarmos uma construção que pudesse fazer sentido, que pudesse ser contextualizada ao bairro mais lindo da cidade. E Deus colocou essa obra para a glória dele no cartão postal da cidade. Nós hoje podemos estar aqui e podemos ver o quanto esse prédio é
é grande, o quanto esse prédio está ficando bonito. Tudo isso para Ele, para cumprimento da missão dEle. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer aos meus queridos amigos e irmãos, valeu a pena. Cada oração elevada, seja individualmente ou com os irmãos, como na caminhada das 7 voltas de oração. Sim, irmãos, o Senhor removeu a montanha. Cada doação feita, cada centavo doado, cada gota de suor derramada, tudo foi feito por meio dEle e para Ele. Então, Senhor, tudo é Teu. Enquanto algumas famílias vinham e traziam a sua folhinha, eu pensava nessa folhinha que estava aqui no meu bolso, que a Alze me chamou a atenção e disse: pastor, olha a folhinha que eu achei aqui. Sabem, queridos irmãos, nós podemos hoje dar graças a Deus pela vida. Lutamos juntos, sonhamos juntos, e nós chegamos aqui. Contudo, alguns dos nossos irmãos que estavam aqui em algumas fotos, como por exemplo, o pastor Davi Ribeiro, que fez o nosso primeiro batismo e que estava aqui na foto do primeiro culto, descansou no Senhor. E foi esse ano agora, na época da pandemia, tivemos há um tempo atrás o nosso querido irmão Manuel Leite, que também descansou no Senhor. E me tocou muito o fato de ele estava com câncer terminal já nas suas últimas semanas de vida, quando ele ainda podia ter forças para conseguir se levantar. Ele pediu aos filhos, à esposa, à família, para que o trouxessem aqui. E eles o trouxeram aqui. E ele disse: um dos últimos lugares que eu quero ir e que eu quero ver é essa construção que eu ajudei a construir. Eu não teria o privilégio de chegar até a oportunidade de usar esse prédio e adorar a Deus junto com a minha família, mas dou graças a Deus por essa oportunidade. E aí, ontem a Alze falou assim: pastor, olha essa folhinha da irmã Madalena Oliveira e família. Sim, irmãos, alguns dos nossos irmãos e irmã descansaram no Senhor antes de chegarmos nesse dia. Outros queridos não puderam estar aqui hoje, e por isso uma pontinha, um tom de tristeza também, de tristeza que se mescla a muita alegria e gratidão nesse dia. E eu queria convidar um neto da nossa irmã Madalena, que foi quem eu achei a folhinha. Eu acho que só está o Cris aqui, né? Hoje. Por favor, Cristianinho, você podia fazer o seguinte: coloca a folhinha de lembrança da família da sua avó aqui. Ela não está hoje aqui com a gente, mas como diz Apocalipse, as suas obras os acompanham. Muito obrigado. E uma das maneiras das obras dela chegarem até aqui foram as ofertas. E que inclusive, depois do seu falecimento, ao acompanhar os relatórios, eu pude perceber, mês a mês, ali, naquele último ano de vida, as ofertas que ajudaram a construir esse prédio, mas descansou antes. Sim, hoje é um dia de refletirmos
sobre aquilo que mais vale na nossa vida, na nossa existência. Há algo mais importante que você tenha construído? Há algo mais importante que você tenha ajudado a construir? Sim, irmãos, valeu a pena cada tijolo colocado aqui. Valeu a pena cada esforço. Valeu a pena cada sacrifício. Agora, nesse momento final, enquanto nossa atenção é chamada para o tamanho desse prédio, eu quero convidá-los a olharmos um pouquinho para o tamanho do nosso Deus. Voltemos ao texto que o Neto introduziu durante a última música, Colossenses capítulo 1, verso 13 até o verso 23. Colossenses capítulo 1, verso 13 até o verso 23. Na década de 50, J.B. Phillips, um teólogo britânico, escreveu um livro chamado Seu Deus é Pequeno Demais. Interessante que esse livro teve muita influência, não tanto pelo seu conteúdo, mas mais pelo título. Seu Deus é pequeno demais. Eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é o tamanho do seu Deus? Enquanto conversávamos sobre o projeto há um tempo atrás, e diante da pergunta, Ricardo, mas por que um pé direito tão alto? Isso vai trazer dificuldades para nós? Vai ser muito mais difícil. E aí, o Ricardo Rossi, na sua experiência, inclusive ter construído tantas igrejas, ele disse assim, pastor, eu quero que as pessoas, quando elas entrarem e elas passarem do mezanino, elas tenham uma sensação de serem enlevadas e que elas sintam um clima de grandeza, porque Deus é grande. Obrigado, Ricardo, por nos lembrar disso. Esse prédio vai nos lembrar disso. E eu gostaria que você pensasse nisso. Cada vez que você entrasse aqui, não importa quão difícil tenha sido a sua semana, quão grandes sejam os seus desafios, quão difícil esteja sendo a sua vida, nos seus relacionamentos, dificuldades que você esteja passando, no seu casamento, na sua empresa, quando você entrar aqui, e você passar desse mezanino, e você sentir essa grandeza, lembre-se, Deus é grande. E como ser grandioso, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Há uma semana atrás, nós estávamos com um grande desafio. Como eu disse numa cartinha enviada para todas as famílias, foi uma semana máxima para nós. Uma semana máxima porque estávamos com obras aceleradas aqui numa reta final. Muitas empresas pequenas, cada uma fazendo uma coisa. E acumulou bastante coisa. E nós tínhamos para essa semana uma conta para pagar, um compromisso de R$280 mil. E era algo grande para nós, impossível humanamente falando. E ontem eu mandei outra cartinha dizendo, irmãos, muito obrigado pela participação de cada um durante essa semana. Nós vencemos, pagamos as contas que nós tínhamos nessa semana. E vamos poder entrar nesse culto mais aliviados, dando graças a Deus pelas grandes bênçãos que Ele nos deu. Queridos irmãos, o nosso Deus é grande, é grandioso, é poderoso e fez coisas extraordinárias. Pessoas que doaram um terreno, pessoas que doaram um apartamento, pessoas que doaram uma casa, e assim foi. Tivemos no decorrer desses últimos anos, 5 anos, 3 anos de construção, 5 anos de campanha para construção, mais 9 anos e meio desde o início. Foram muitos sacrifícios. Eu quero louvar a Deus por cada gota de suor,
por cada lágrima que foi derramada, por cada sacrifício que nós tivemos o privilégio de fazer para o nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do invisível, o primogênito de toda a criatura, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas criadas por Ele. E através dele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Irmãos, irmã querida, irmão querido, por favor, atenção a isso. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Escreveu um dos nossos irmãos mais queridos e deixou nessa carta tão especial para nós. E hoje, nesse primeiro culto oficial na sede do Espaço Alfa, é esse trecho dessa carta, desse irmão tão querido, que eu leio diante dos filhos de Deus, mais uma vez. Sim, irmãos, é disso que eu quero falar nessa manhã. As pessoas têm feito de Deus alguém muito pequeno. As pessoas têm feito de Cristo alguém muito pequeno. Quem é o seu Cristo? Quem é Cristo para você? Nós costumamos reduzir Cristo. Normalmente aquilo que a gente tem nas leituras do Evangelho: nasceu de Maria, cresceu ali, Belém, Nazaré, teve ministério de 3 anos e meio, curou pessoas, muito sábio, trouxe ensinamentos, morreu na cruz, foi um exemplo, é um mentor espiritual, alguém extraordinário, morreu na cruz com o ideal de salvar a humanidade. Sim, muitos têm reduzido o nosso Senhor, mas as Escrituras nos revelam o Cristo pré-existente, o Filho eterno de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e coloca a história, aquele que é simplesmente o único extraordinário, o divino humano. Sim, esse é o nosso Senhor. Já existia antes de todas as coisas, e Ele é a plena imagem de Deus. Não é apenas uma imagem aproximada, como nós, seres humanos. Não foi feito apenas a semelhança de Deus. Ele é a representação exata do Deus invisível. Ele é Deus em sua encarnação para nós, revelando Deus perfeitamente. Quando nós queremos ver Deus, é só olharmos para Cristo, o ouvirmos, sentarmos aos seus pés,
através das orações e das meditações, porque Ele disse, estaria conosco pelo Seu Espírito Santo. Jesus é o nosso Criador. Lemos isso no verso 16. Tudo foi criado por Ele. Por Ele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Poderes, soberanias. É interessante que até mesmo os anjos do mal foram criados um dia por Ele. Mas na sua possibilidade de escolha, de liberdade, escolher um outro caminho. E eu te pergunto, que caminho você tem escolhido? Sim, Jesus Cristo é preeminente em todas as coisas. Nele subsistem todas as coisas. O verso 17 diz, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Interessante que o século XX, ele é muito interessante para nós. O século XX, ele muda a nossa maneira de pensar como seres humanos. A ciência nos traz muitas novidades. Tendemos a olhar para o mundo de maneira diferente do que todos os séculos anteriores, pelo menos em parte por causa das afirmações da física moderna. Nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, Albert Einstein, ao desenvolver a sua teoria da relatividade especial e a sua teoria geral da relatividade, previu que dentro de um período relativamente curto, e isso foi apoiado por outros físicos como Max Planck e outros, eles disseram, em pouco tempo seremos capazes de entender tudo, todas as explicações físicas do universo e como o universo funciona. Tudo isso estará em nossas mãos. É interessante que, ao final do século XX, não tínhamos ainda essa explicação. Também é interessante que não tenhamos até hoje já entrando na segunda década do século XXI. Aliás, entrando na terceira década do século XXI. Mas uma das marcas intelectuais do século XX foi a tentativa de encontrar uma teoria que pudesse explicar todas as coisas. O falecido Stephen Hawking mesmo, alguns de vocês devem se lembrar, ele não acreditava em Deus, mas acreditava nas coisas. E durante a maior parte de sua vida, como um dos cientistas mais famosos do mundo, ele defendeu a eventual descoberta de uma teoria de tudo. Uma teoria que explicaria toda a realidade física e explicaria todo o cosmos. E seria capaz de incorporar tudo que existe e tudo que pode existir. E todas as propriedades do cosmos. Quando ele chegou aos últimos anos da sua vida, ele admitiu: eu não acho que a ciência algum dia possa surgir com a teoria de tudo. Sim, irmãos, é isso mesmo. E é totalmente compreendido pela maioria que a física moderna agora sustenta em sua forma estável duas compreensões irreconciliáveis de como o universo funciona: a teoria da relatividade geral e a teoria quântica de corpos. A maioria dos físicos acredita em ambas, mas elas são absolutamente incompatíveis. Como explicar as coisas? Não dá. Podemos até encontrar essa declaração em textos de cientistas. A física pode explicar tudo, exceto o que existia antes de qualquer coisa. Bem, irmãos, eu não quero falar mais sobre isso. Eu quero voltar ao nosso ponto. Apenas olhe para o texto. Apenas olhe para o texto e observe. É simples. É muito simples.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Irmãos, está aqui. A teoria de tudo é esta, irmãos. Para nós cristãos, a teoria de tudo está aqui. Como explicar as coisas? Como explicar? Como explicar os átomos e as moléculas? Como? Como coisas tão diferentes podem se atrair? Como essa energia surgiu, de onde ela surgiu e como ela se mantém? Como esse banco que você está sentado aí agora, como ele se mantém parado? Como os pequenos átomos que formam essa cadeira se mantêm firmes? Como? Se no minúsculo centro do átomo existe energia em tudo, o que é que gira essa energia? O que é que dá força para o universo existir? Irmãos, está aqui. Nele tudo subsiste. Tudo tem a possibilidade de existir. Nele. Logo, Jesus é preeminente sobre todas as coisas e Jesus é preeminente na igreja. Esse texto que nós lemos fala claramente da preeminência de Cristo na igreja. Ele é o cabeça. Logo, nesse primeiro culto, nesse lugar que tantos vão chamar de igreja, mas nós chamamos nós de igreja, as pessoas, na sede da nossa igreja aqui, nós precisamos lembrar, irmãos queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é preeminente. Como podem as pessoas simplesmente doarem para essa obra? Tem gente que nunca veio aqui, gente que só passou aqui em frente, fizeram doações. Jesus Cristo é o cabeça. É Jesus Cristo quem toca os corações. É Jesus Cristo quem nos dá forças para trabalhar, para conseguir aquilo que a gente tem. Ele é o nosso grande líder. Ele é o nosso grande Senhor. É o nosso grande Rei. É o nosso grande Deus. Calvino se referiu ao cosmos como o teatro da glória de Deus. E é isso mesmo. O cosmos é o teatro da glória de Deus. E a igreja existe aqui na terra como instrumento para apontar aos seres humanos que são inteligentes que o cosmos é o teatro da glória de Deus. E nós podemos fazer parte disso. Não é lindo isso? Na igreja, o palco não está aqui, o palco é tudo, e todos nós, cristãos, somos protagonistas, somos personagens, de quem? Dele. A cada culto que for realizado aqui, quem vai estar recebendo? Quem estiver sentado aqui? Não, todos nós estaremos fazendo para Ele, porque Ele é preeminente sobre todas as coisas. E o que mais nos toca em Jesus Cristo, para nós o termos como nosso Senhor e o nosso Salvador, tem a ver exatamente com aquilo que Ele fez por nós, lá na cruz. Irmãos, quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão, eles tiraram pedras do rio, para que servisse de memorial para sempre, daquilo que Deus tinha feito.
Irmãos, este prédio será de memorial para sempre, enquanto ele existir, do que Jesus fez por nós. Jesus Cristo é preeminente na igreja. E que Ele seja glorificado. Em último lugar, Jesus Cristo é preeminente na vida do cristão. A única explicação de como qualquer um de nós se reconciliou com Deus, Paulo apresenta nesse texto. Vocês eram alienados e hostis na mente de vocês, praticando obras más. Ele agora se reconciliou. Isso acontece no seu corpo, na sua carne, na cruz. Sim, queridos irmãos, como diz o verso 13, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado. Esse é exatamente o propósito da igreja. Ser um portal do reino dos céus, transferindo pessoas do reino das trevas para o reino do Filho amado Jesus Cristo, para o reino da sua luz. Você já faz parte do reino da luz do nosso Senhor? Eu falo com você que está assistindo e participando de outro lugar. Você faz parte do reino da luz? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós existimos como igreja para isso, para ajudar as pessoas, a humanidade, a encontrar o reino da luz. E é por isso que esse prédio vai existir. Eu não sei quanto tempo ele vai existir. Sinceramente, eu espero que ele exista até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E possa cumprir o seu propósito até lá. Pelo menos lembrando as pessoas, bem no finzinho dos tempos, lembrando as pessoas que vão passar aqui na frente, daquilo que elas sentiram aqui dentro. Talvez quando ele não puder mais ser usado como igreja, assim como dizem as profecias, que nós, adventistas, cremos. Quem sabe alguém passando de avião vai ver e vai se lembrar. Espero que cumpra o propósito até o dia da volta de Jesus. Se nada de muito extraordinário acontecer, como um terremoto que derrubar, uma grande catástrofe que acontecer, uma bomba, uma guerra que acontecer, podem passar as décadas e os séculos, ela vai estar aqui até o dia do nosso Senhor voltar. E como foi até agora com alguns de nós que descansaram, outros de nós vamos continuar descansando conforme o tempo passar. Mas a igreja vai continuar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: podem passar o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem eternamente. Enquanto durarem as E esse prédio é uma expressão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E aí muitos podem se perguntar, mas que tipo de igreja é essa? Que tipo de igreja é essa? Portal do reino de Deus, as pessoas são libertadas do reino das trevas para o reino da luz. E eu fico imaginando como aconteceu lá na Fetramais, alguém que está entrando, que tem contato com espíritos do mal, com anjos do mal, e de repente quando passa pela porta, sente um ambiente diferente. Sim, que os anjos do mal fiquem lá fora, e que os anjos celestiais estejam aqui com a gente.
Essa é a igreja. Agora, não é simplesmente para nós recebermos conforto com a nossa família, não. Essa igreja não se parece tanto com um cruzeiro de passeio, de viagens, quanto esta igreja se parece, em sua essência, com um porta-aviões. E essa é a minha última ilustração dessa mensagem. A nossa igreja do Espaço Alfa é um porta-aviões. E por quê? Para que servem os porta-aviões? Um dia eu estava lendo sobre isso, sobre equipamentos de guerra, e me chamou muita atenção que dizia aquele artigo: os equipamentos de guerra mais estratégicos que os países mais poderosos têm são os porta-aviões. Eu queria que você ficasse com essa imagem na sua mente. A igreja do Espaço Alfa como um porta-aviões. Nós não existimos para nós mesmos. Veja, estamos com restrição hoje de lotação aqui. Mas se tivéssemos com toda a nossa comunidade, todos os nossos amigos, já teríamos lotado, não é verdade? Nós precisamos fundar outras comunidades, queridos irmãos. Nós precisamos plantar outras comunidades, outras igrejas, por assim dizer. Nós precisamos enviar pessoas para outros lugares. Bem, tudo isso por quê? Jesus é a plena imagem de Deus. Jesus é o Criador. Jesus é preeminente em todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, é tudo dele. Senhor, é tudo teu. Jesus é preeminente na igreja. E Jesus é preeminente na vida do cristão. Ou seja, é a base e é o centro. Certa ocasião, 2 homens estavam num porto. E eles estavam apreciando os barcos, mas especialmente com os olhares voltados para um barco que estava saindo. Ali existiam algumas famílias, a maioria com lágrimas rolando na face. E um deles, um cristão daquela cidade, muito bem posicionado estava ali, olhando o barco saindo, e algumas lágrimas rolaram da sua face. Do lado, um outro também chorando, e esse primeiro comentou com o segundo: é duro, né? E o segundo perguntou para ele: quem está indo no barco? E ele disse: ali, naquele barco, está indo a maior parte de todas as minhas economias. Está indo para o campo missionário. Lá, eles vão construir uma sede. Lá, eles vão construir uma gráfica. E imprimirão na nova língua a mensagem do Evangelho para evangelizar esse novo país. E as lágrimas rolavam da sua face, sentindo que grande parte do seu coração estava indo. Porque foi o trabalho de toda a vida. E aí ele disse: nesse barco está indo a maior parte do meu coração, porque eu trabalhei a vida inteira por isso.
E então, o segundo homem disse: deve estar sendo muito difícil para o senhor mesmo. E então o primeiro perguntou para ele: e quem está indo no barco? Por que você está chorando? E ele disse: nesse barco está indo todo o meu coração. Há alguns anos minha esposa já faleceu. E nós tivemos apenas uma filha. Pelo exemplo da mãe, de cristã, pelo exemplo da nossa comunidade de fé, a minha única filha, todo o meu coração está indo para o campo missionário. Com certeza, ela será uma das pessoas que vai trabalhar na sede da nova missão. E esse primeiro senhor então disse, colocando a mão nos ombros dele: parabéns, meu irmão, parabéns. Eu estava achando que eu tinha dado muito para Deus, mas você deu tudo o que você tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dei muito, mas você deu tudo. Sabem, queridos irmãos, essa é a igreja dos sonhos do nosso Senhor. É a igreja dos primeiros cristãos, é a igreja primitiva. É a igreja que ia para as praias chorar a despedida dos missionários para atravessarem o mar. Essa é a igreja do Espaço Alfa. E eu quero convidar agora uma pessoa muito querida para todos nós, que é a Adria. Hoje é o último sábado da Adria aqui na nossa igreja. É o primeiro sábado de culto oficial no nosso novo prédio, na nossa sede, mas é o último sábado da Adria, porque durante essa semana a Adria estará não entrando num barco, mas estará indo para o aeroporto, pegando um voo para ir para o campo missionário. Algumas semanas atrás, tivemos o privilégio de receber a Adria e a sua família em casa. Será que a família da Adria pode vir aqui também, por favor? E o Aldilson estava ali, a Osana, o Júnior, e enquanto a gente conversava um pouquinho, eu ficava imaginando várias coisas. Adria, nós não existimos para nós mesmos. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, por todo o planeta Terra. E existem lugares no mundo hoje, como sempre existiu, que precisam de nossa ajuda e precisam de nós. Então, a Adria disse: vai ser o meu último sábado. E eu quero dizer que a sua decisão, Adria, de ser uma missionária e entregar um tempo da sua vida para as missões, porque nós não marcamos essa data por causa da sua viagem, e nem você marcou a data por causa da igreja, porque nós tínhamos outras datas e simplesmente aconteceu assim. Eu creio que quer dizer alguma coisa. Fica aqui do meu lado, querida. Eu creio que, sim, receba as flores, Adria. Eu creio que isso que está acontecendo com você quer dizer alguma coisa para nós. Nós corremos um risco muito grande de nos sentirmos confortáveis
porque esse prédio vai se tornar cada vez mais confortável. Nós vamos ver aqui os nossos filhos sendo batizados, nós vamos ver amigos, filhos se casarem, mas Deus tem planos para nós. E eu disse assim, Adria, como é? Depois que você vai ficar quanto tempo lá? E a Adria falou, 1 ano, talvez 2. Eu disse, depois disso, vai voltar para cá, para Manaus? E ela disse, não sei. O meu último período como seu pastor. Esse seja o último sábado como seu pastor. E talvez esse seja o último sábado como sua igreja. Mas nós queremos dizer que nós estamos muito honrados. Nos sentimos muito honrados pelo que você está fazendo. Isso é um símbolo para a maneira que nós precisamos viver no nosso dia a dia, como missionários, no dia a dia, abrindo mão de vontades, sonhos e conforto pelo próximo. Que às vezes é a pessoa que está dentro de casa, às vezes é o vizinho, às vezes uma família aqui na Ponta Negra. Só assim, a nossa igreja do Espaço Alfa será a igreja dos sonhos de Deus. Adria, você gostaria de dizer alguma coisa para sua família e para sua igreja? Vou tentar falar, porque eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida em um período tão curto. Eu sou extremamente grata a Deus. Deus é muito detalhista e Ele me preparou para esse momento. E mesmo com todos os meus defeitos, Ele escolheu me usar, me tratar com carinho e muito amor. Mãe, pai, Júnior, para vocês não está sendo fácil, eu sei disso. Sei que essa escolha é difícil, mas eu quero dizer para vocês que, sabendo que Deus quer que eu vá, isso me dá muita força. Mas saber que Deus preparou uma família, que são vocês 3 para mim, para eu olhar para trás e saber que eu tenho um porto seguro, isso me dá paz. Aos meus amigos, em especial a Ingrid, está ali em cima, eu vou levar fragmentos de todos vocês, porque a nossa caminhada com Jesus é e continuará sendo muito importante para mim. E por fim, vocês, Espaço Alfa, a minha comunidade. Aqui, com 18 anos, vocês me confiaram um ministério que eu nem pensava que eu poderia liderar. Aqui eu varri o chão, aqui eu lavei banheiro. Aqui eu fui líder de PG. Vocês me guiaram. Muito obrigada, vocês me guiaram para a missão e o propósito da minha vida, que é servir a Deus, independente do lugar, independente do diploma que eu carrego. Hoje é meu último sábado, pastor. Mas eu estou muito feliz, porque agora a gente tem uma igreja, mas antes de tudo isso e apesar disso, nós somos uma igreja. E tudo que vocês são para mim, tudo que vocês foram, eu espero com a minha vida ser para as pessoas que eu vou conhecer. Muito obrigada, Espaço Alfa. A Adria está indo para a África, para um lugar, um país muito mais pobre que o nosso, com muitas pessoas que necessitam mais do que a gente, um lugar que tem poucos cristãos, um lugar que alguns anos atrás mostrou nos jornais do mundo inteiro muitos prédios de igreja sendo atacados, depredados, colocando fogo neles. Um lugar onde ainda existe perseguição aos cristãos. Adria, queremos que você leve no seu coração
a nossa igreja e que você leve na sua mala essa lembrança da nossa igreja, uma para você e uma para o Petros e a Suzane. Petros, Suzane e Gustavinho, recebam a Adria e recebam com ela mais um pedaço de nós aí com vocês. Sim, irmãos, essa é a nossa igreja, é para isso que nós existimos. Será que você não gostaria de clamar a Deus, de dizer para Ele que tudo é dele, é tudo teu? Esse prédio, mas não só Ele, os nossos dons, aquilo que Ele tem nos dado, está à disposição dEle. E não só isso, a nossa família e nós mesmos. Você está preparado para dizer isso para Deus nesse momento? Senhor, é tudo teu. Vamos cantar pela última vez nessa manhã. É tudo teu. Eu queria que você tivesse isso em mente. Se o tudo que você estiver dizendo forem bens materiais, não é tudo. Se o tudo que você está dizendo é o seu tempo e os seus dons, não é tudo. O tudo é a nossa vida. O tudo somos nós mesmos. E se nós nos entregarmos a Ele e nos consagrarmos a Ele, então esse prédio vai cumprir os propósitos santos, sagrados que Deus tem para Ele. Vamos cantar juntos? Quero convidar a todos para que se levantem e gostaria de convidar ainda todos os anciãos da nossa igreja que possam vir aqui à frente, aqui perto da gente, porque nessa última oração pela Adria, eu quero contar com vocês, porque nós vamos fazer uma oração de consagração pela nossa comunidade, de agradecimento a Deus e a oração de envio da Adria para o campo missionário. Mais alto dos montes, até o fundo do mar, dos planetas em ordem, até o meu respirar, da semente no ventre, do maior ao menor, até o choro do órfão. Não te esqueces de um só. É tudo teu. É tudo teu.
forte ao poente. Eu irei declarar, é tudo teu. São teus o reino eterno, a glória e o poder. Tua mão me trouxe a vida, tua mão vai me manter. Tu és a esperança, tu és princípio e fim. És o meu Pai amigo, és tudo para mim. São teus o reino eterno, a glória e o poder. Tua mão me trouxe a vida, tua mão vai me manter. Tu és a esperança, tu és princípio e fim. És o meu Pai amigo, Sim, tudo. é tudo teu. 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 É tudo Por favor, os nossos anciãos podem... estão ali, ok, obrigado. Vocês viram que hoje foi dito para colocar pedido na arca de oração? Porque nós dependemos do nosso Senhor para tudo. E nós não sorteamos a arca, porque essa semana, Adri, a arca vai para você, tá? Queremos contar com as suas preciosas orações por nós. E todos nós estaremos orando por você, pela sua viagem, para que você sinta o nosso Senhor Jesus bem pertinho do seu coração, que você possa ir com muita alegria, com paz, e que Deus realize todo o propósito dele através da sua vida, lá para onde você vai. Eu convido agora todos que puderem para nós nos ajoelharmos para essa oração especial. Convido os anciãos para que se posicionem aqui, para que no momento exato nós possamos levantar nossas mãos sobre a Adria também. Vamos nos ajoelhar. Querido, santo e amado Pai Celestial, esse é um sábado histórico. Nós nunca iremos nos esquecer. É muita coisa que a gente já passou juntos, Pai. E tudo isso é muito especial. Ver o sacrifício das pessoas no decorrer dos anos para nós comprarmos cada terreno, para nós colocarmos cada tijolo aqui. Muitas famílias nunca vão ter alguma coisa que elas poderiam ter pelo sacrifício que elas fizeram para Ti, Pai. Mas elas não vão ter pessoalmente ou como família, possivelmente. Mas o Seu reino vai ter aqui na terra, Pai. E nós estamos aqui para Te entregar, Senhor, tudo nessa manhã. Em primeiro lugar, entregamos esse prédio, Pai, aquilo que nós fizemos até agora. Toma em Suas mãos, Pai, para o cumprimento dos Seus propósitos. É Teu, Pai. Senhor,
Toma a nossa vida nas suas mãos. Toma a nossa família, Senhor. Os nossos dons, o nosso tempo. Tudo é teu. E de forma especial, toma os nossos filhos, Pai, nas suas mãos. Nesse momento, levantamos nossa mão sobre uma das nossas filhas, a Adria. Isso é emocionante para nós, Pai. Nos lembramos de tantas igrejas à beira de uma praia, orando sobre um filho, uma filha, que foi para o campo missionário. Muitos na história nunca voltaram, Pai. Nunca voltaram. Nós desejamos que os nossos filhos voltem, que sempre voltem, Pai. Que sempre voltem. E onde escolherem viver, que a vida deles seja para Ti, Senhor. Seja aqui mesmo na nossa cidade, que sejam grandes missionários, Senhor Deus. Pai, nós, nesse momento, pedimos Suas bênçãos sobre a Adria. E que o Senhor conceda a ela os dons espirituais necessários para ela realizar aquilo que Tu tens para ela, lá no campo missionário para onde ela vai. E que ela sinta o Senhor bem perto dela, Pai. E que todos os seus sonhos se realizem através dela, Pai. Guia a vida dela, Senhor, de forma muito especial, a partir de agora, Pai. Abençoe sua família, conforte o coração deles, sabendo que o Senhor estará cuidando dela, meu Deus. E nesse momento eu volto a minha mão, nós nos voltamos a nossa mão para a nossa comunidade, pedindo as Suas bênçãos sobre todos, Pai, que estão aqui, que estão assistindo, que irão assistir em algum momento esse vídeo. Isso é a nossa igreja, isso faz parte de nós, porque o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, se entregou por nós, então nós nos entregamos pelo Senhor. É tudo Teu, Senhor Jesus Cristo. Nos consagramos a Ti e consagramos tudo aquilo que construímos para Ti, Senhor. Ao ser usado a partir de agora, que seja para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a presença, a participação, a adoração de cada um nessa manhã. Às 18 horas, para aqueles que puderem, que se cadastraram, nós teremos o nosso culto batismal, onde nós estaremos recebendo novas famílias para a nossa comunidade. Que Deus os abençoe.